Afinal, você precisa pesar seus alimentos? A pergunta que todo mundo faz quando vai começar um planejamento alimentar: eu tenho que pesar os meus alimentos? Faz muita diferença eu pesar ou não os meus alimentos? A pergunta que você realmente precisa fazer é: você vai estar com a balança o tempo inteiro? Você vai utilizar a balança em todos os lugares? Quando você vai começar um planejamento alimentar, existe sim uma certa insegurança. Será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou seguindo tudo corretamente? Mas o que realmente importa? Quando você faz uma dieta, uma reeducação alimentar ou uma alimentação saudável, isso não tem prazo de validade. O intuito é fazer para o resto da vida. E quando você tem um planejamento alimentar, se você tiver algum obstáculo que dificulte você seguir o seu cardápio, pode acontecer de você acabar deixando ele de lado. Como tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, a balança pode sim ser um aliado positivo no planejamento alimentar. De fato, a balança segue bem direitinho as quantidades prescritas pela nutricionista. No entanto, para você organizar o seu planejamento, o seu cardápio, leva um pouquinho de tempo, então você tem que se organizar. Se você não for uma pessoa organizada, a balança pode sim te atrapalhar. Por quê? Porque leva tempo para você pesar os seus alimentos. Você tem que pesar todos os seus alimentos. Então, para você que já tem uma dinâmica do dia a dia um pouco mais corrida, a balança pode sim te atrapalhar. E isso pode acabar atrapalhando o seu plano alimentar como um todo. Se você já é uma pessoa um pouco mais organizada, que consegue se planejar para fazer as suas refeições num tempo correto, consegue fazer todo o seu planejamento, a balança pode sim te ajudar a seguir as porções de uma forma bem mais controlada, de uma forma bem mais fiel ao cardápio prescrito pela nutricionista. Aí a pergunta, né? Seguir ou não seguir a gramagem dos alimentos? Quando você é um atleta e você vive do seu corpo, eu diria sim que faria uma diferença muito grande você não pesar os seus alimentos, porque você vive do seu corpo. Se você for um praticante de atividade física, um indivíduo ativo, que não vive do teu corpo, da imagem do seu corpo, você não precisa se cobrar tanto dessa forma. A gente sempre tem que fazer uma leitura como um todo. Quanto mais difícil o meu planejamento, eu não vou conseguir levar por mais tempo. E todo o objetivo de uma alimentação saudável é levar por maior tempo possível. Lembrem-se, não tem prazo de validade. A balança, para os atletas, para aquelas pessoas que vivem da imagem corporal, faz sim uma verdadeira diferença. Para as pessoas que buscam qualidade de vida, melhora da saúde, não precisa fazer uso da balança, pode ser só medida caseira. Até porque é mais prático. Um ponto muito mais importante é a individualidade biológica. A gente estuda muito bioquímica, fisiologia, então existirão dias que o seu corpo pode sim estar mais aberto, digamos assim, a receber nutrientes. Em outros dias, ele não vai estar mais disposto. Então, quem é que vai garantir que aquelas 90 gramas de proteína que você consumiu vai sim ser absorvida completamente pelo seu corpo? Tudo a gente tem que fazer e tem que testar. Por isso que a gente cobra tanto numa consulta o retorno. A gente sempre tem que fazer a avaliação de retorno. Não adianta eu fazer uma avaliação e não acompanhar a sua evolução. Eu preciso ver como o seu corpo se saiu depois desses dias em dieta. O que acontece? Independente de usar a balança ou não, você precisa seguir o seu plano o mais fiel possível. Se você não seguir o plano 100%, se você seguir pelo menos 80%, você já vai evoluir. Então, com balança ou sem balança, o que importa é você seguir o seu cardápio. Seguindo 80% do seu cardápio, você já vai ter resultados positivos. E o que seria esses 80% do seu cardápio? É você permitir de 1 a 2 vezes no mês a ter refeições livres. E refeições livres é independente do que a nutricionista diga para você comer. É você saber fazer essas escolhas. Você sair com a sua família, você sair com seus amigos e comer o que você quiser. Mas existem comidas que a gente não pode comer numa frequência diária. E são essas comidas que entrariam aí nos 20% de dieta mais livre. Não significa que você precisa fazer o plano de 100%. E não necessariamente 100% significa você pesar todos os seus alimentos. Porque existe um fator muito importante, que é a digestibilidade. Existirão dias em que você estaria muito mais
adepto a absorver esses nutrientes e existirão dias que você não vai estar tão disposto assim a absorver. E esses fatores que influenciam nessa questão de absorção de nutrientes são fatores que a gente não controla. É por isso que a gente sempre fala que nutrição é teste drive. A gente faz e testa, porque a gente não tem controle dessas coisas. Eu não posso afirmar que você vai absorver tudo aquilo que eu estou prescrevendo. Então, por mais que o meu cálculo seja em gramagem, né? Por mais que você queira pesar os seus alimentos, não necessariamente eu posso afirmar que o seu corpo esteja aproveitando tão bem esses nutrientes. Fique tranquilo, uma alimentação saudável é aquela que você consegue manter por muito mais tempo. Ela precisa ser flexível, ela precisa ser nutritiva e ela precisa ser tão prazerosa a fim de que você consiga fazer por muito mais tempo. E é isso, a nutrição é simples, porque o simples funciona.